Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre hoje. Nós vamos tentar definir o que significa a escrita feminina e quais padrões são associados a mulheres escritoras a partir deste termo. Agora rola a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse tema é meu. Então, como vocês ouviram antes da vinheta, a nossa pauta da vez é sobre escrita feminina. Nós vamos fazer uma análise sobre os padrões que o mercado editorial impõe para mulheres escritoras e os padrões colocados pelos públicos que essas mulheres escrevem, ou seja, os leitores. Observar se os padrões são os mesmos, se o que o leitor espera é o mesmo que o editor espera, e como essas amarras que são projetadas atrapalham a publicação de mais mulheres em certos nichos literários onde nomes associados ao gênero masculino aparecem com mais força e mais frequência. E depois, no final, como a gente sempre tenta, nós vamos tentar vislumbrar uma solução. Esse episódio vai ser um daqueles que é um bloco de debates extensivos, não vai ter recomendação de livros em específico nesse programa, mas eu espero que vocês aproveitem o conteúdo. Então é isso, galera, vamos lá. O que vocês têm a definir por escrita feminina? Ok, hoje em dia eu tenho uma visão como pessoa que estudou literatura, de que a visão feminina que a gente tem sobre escrita é focada mais no Jade, que é um romance romântico, ela vem de uma esperança. Eu não sei se vai ficar um pouco abstrato demais falar sobre isso, porque é o seguinte, quando a gente trata de romance romântico, hoje está muito sobre essa do amor eterno, né? O Felizes para Sempre. Quando a gente está falando de livros contemporâneos, normalmente a gente tem uma mudança nisso. Então a gente tem obstáculos que não aquela ex-namorada chata, a gente tem muito mais sobre o homem versus a natureza, o homem versus o homem numa questão interna, o eu por eu e tal. Lá atrás, com, por exemplo, Amor de Perdição, né, do Camilo Castelo Branco, que inclusive é considerado como se fosse uma das primeiras os primeiros livros longos e tudo mais na história, focado em romance. Quando a gente volta para isso, a gente vê um romance que ele é bem parecido, por exemplo, com Romeu e Julieta. Então a gente tem isso com... Não vem antes, né, o Amor de Perdição. Mas é essa mesma fórmula do amor que termina em tragédia, o amor trágico, certo? Então você tem um romance ao longo da trama, mas o final dele é trágico, certo? Ou, por exemplo, o Shakespeare. Quando a gente pega, por exemplo, livros atuais, como no caso de Tudo é Rio, que eu entendo porque as pessoas tratam como uma problematização, ou não pega você, porque o livro é maravilhoso. Porque é o seguinte, ainda assim, por mais que a gente tenha ali esse romance, que ele intrinsica toda uma forma humana, de família, de comportamento, quando a gente sai dele, né, a gente vê um personagem principal
que ele é controverso. Ele faz uma coisa muito... e mesmo assim ele termina com a protagonista no final. Então, me volta isso de tipo, será que não poderia caber aqui um final um pouco menos esperançoso? Por que ele termina junto com ela? Por que ele não sofre, teoricamente, uma consequência grave com isso? Por que a gente não vê... Ele fala muito sobre essa história do rio, o livro, né? Ele cita isso, como que é a cena final. Só que eu senti que realmente, pensando mais aprofundamente, Então, para eu sinto definir falta de a que esse escrita do final é muito romance através de esperançoso. gêneros, a gente pode fazer uma separação do que você está falando, que o gênero masculino, quando escreve romance romântico e constrói romance romântico, ele procura a tragédia como um dos fins principais mais utilizados. Já o feminino, esperança. É isso? É. A questão, eu não, Sim, eu não sim, entendo da mesma exatamente. maneira. Vou permanecer nesse gênero porque foi o gênero que a gente começou. Depois eu vou passar a palavra para Yasmin entrar no sentido da ficção especulativa. Mas a gente tem escrituras de romance contemporâneo hoje em dia, como a Taylor Jenkins Reid, a Sally Rooney, que é de Intermezzo, que são escrituras de romance romântico, de a certa maneira, mas elas são essencialmente dramáticas. E as duas tratam de tragédias de uma maneira bem delicada. Uma processa o câncer de uma pessoa que era extremamente importante para o protagonista, para um dos protagonistas da história, que é Daisy Jones, e revela no final do livro, spoiler imenso, mas dane-se, revela no final do livro como a citação da personagem Camila com o sentido da própria morte, com a própria existência findando, aceita a condição pessoa que não pode mais oferecer amor e não pode mais oferecer-se como esposa pro, pro protagonista, e deixa que ele vá e busque amor em outra pessoa e busque felicidade em outro lugar, em outra mulher com quem ele já teve um passado consciente, que foi sabido por todos ali envolvidos, é bem diferente do que essa esperança relatada em livros onde o bandido, vamos dizer assim, termina com a Soninha toda pura, que é a personagem do Nelson Rodrigues. Mas É, a gente ainda é muito esperançoso. Porque o final é aberto, mas a teoricamente gente diz que ainda eles volta. ficam juntos. Que eles vão se Sim, encontrar, tal, tananã. sim, é esperançoso, mas ainda assim existe uma tragédia ali dentro. Intermezzo eu não terminei de ler ainda, mas Intermezzo abre a história falando de dois homens. Geralmente, mulheres, quando escrevem romance, falam de outras mulheres. Intermezzo abre com dois homens. Um em cada jornada, os dois com jornadas completamente diferentes, mesmo eles sendo irmãos, e os dois em busca do amor e do afeto de formas completamente diferentes. E lá pro meio do livro, lá pro meio do conflito, você vê os dois irmãos sofrendo por coisas completamente diferentes e compartilhando esse sofrimento. O livro é muito mais sobre um drama familiar do que sobre o romance em si. Então, E o mas aí que eu tava falando de romance romântico final mesmo, amiga. é, não, mas Intermezzo é um romance romântico. O problema é que ele começa diferente. Entendeu? Ele é um romance diferente, mas ele começa fazendo você chorar. Depois ele te apresenta a felicidade. Então existem várias maneiras de você construir a escrita, o conceito do que é escrever sobre esperança. Porque nem sempre começa no mesmo lugar, nem sempre é a mesma direção.
direção, nem sempre são os mesmos. Nem sempre são os mesmos Arcos. veículos, nem sempre são os mesmos arcos. E a questão de termos escrituras contemporâneas como a Sally Rooney e a Taylor Jenkins Reid se diverge de uma certa forma da Carla Madeira para mim, porque as duas tratam de tragédia de uma forma muito mais particular e muito mais enfática do que a Carla trata, apesar da Carla estar falando de um negócio extremamente sério que é romance abusivo, que é relacionamento abusivo, certamente do livro dela. Então, a gente tem tipos de tratamentos de arquétipos diferentes e todos eles são feitos por mulheres. Todos eles podem ser definidos como escrita feminina. E nem por isso elas passam a ser lidas como homens por escrever dessa maneira. A gente tem... vou citar a Sally Rooney de novo, mas é porque eu não estou lembrando o nome de outra pessoa agora. A Sally Rooney, ela tem uma espécie de narrativa, quem é leitor dela sabe disso, ela cria diálogos e descrições com um peso muito forte. Ela não economiza em nada. Então, ela tem uma escrita dura, vamos dizer assim. Muitas pessoas, quando falam de linguagem masculina de escrita, falam que os homens escrevem com dureza, que os homens escrevem com peso, que os homens escrevem epicamente, usando muito adjetivo ou usando muito advérbio para poder engrandecer a escrita. Mas a Sally Rooney faz isso com uma facilidade muito grande, sem se apequenar em momento nenhum, e segue sendo uma escrita muito mulher. Eu acho que é essa a diferença. Ela não dá para você tentar igualar essas escrituras que nós citamos com homens que existem ou já existiram. Porque eles fazem uma coisa completamente diferente. Eu não sei se foi clara, mas acho que é isso. Sim, na minha opinião, eu acho que um termo de escrita feminina é um negócio muito complicado, porque assim, é, não tem uma coisa padronizada, sabe? Assim como tem várias, né, autoras mulheres que têm uma sensibilidade para tratar de certos temas, tem autoras que não têm, porque é muito difícil você padronizar um tipo de uma forma de escrita, sabe? Até porque a escrita ela vai muito da vivência de cada indivíduo e assim, isso não se baseia muito em sexo, sabe? Pelo menos nessa parte da escrita. O que eu vejo, né, mas isso de uma forma bem genérica, é o conceito de como vou tratar meu protagonista, porque quando você vai ver que é um homem escrevendo, você vê que a maioria dos autores eles vêm e escolhem um protagonista homem. Isso eu falo de uma pessoa do ponto de vista de fantasia, tá? Que é o meu gênero, né, dentro desse podcast. Então, assim, a gente vê os autores, na maior parte do tempo, masculinos sobre fantasia, é sempre um protagonista masculino, por exemplo, as fantasias do Brandon Sanderson, e eu falo isso, tipo, que eu li 2 livros dele, então não tem como falar de todos. Mas todos esses livros que eu li, era um protagonista homem, com aqueles trejeitos normais que a gente tem de protagonista masculino, e aí a gente vai para as autoras mulheres, que algumas, na maior parte do tempo, é uma protagonista feminina. E a gente vem com a Sarah J. Maas, é, a, Marissa Mayer também, que ela tem uma saga inteira de protagonistas femininas. Mas isso é um negócio que não dá para você colocar como um padrão, porque aí a gente vem com o autor de Nevernight, que é uma protagonista feminina. Só que eu tenho muitas ressalvas com Nevernight, que a protagonista feminina dele, ela teria os Era aí trejeitos de que um eu queria protagonista chegar. masculino, sabe? Não que isso seja um problema, mas aí a gente vê um... Então, aí é nisso que eu tô querendo falar. Tipo, a protagonista de Nevernight, ela tem todos os trejeitos que teria um protagonista masculino. Isso não é um problema. Por quê? A protagonista,
de Trono de Vidro, ela também teria os trejeitos de um protagonista masculino. A diferença é que a forma que a Sarah... Eu vou falar bem da Sarah J. Maas nesse caso, gente, desculpa. É que eu gosto... Assim, eu sei que não parece, mas eu gosto de Trono de Vidro, tá? Eu gosto. Mas, assim, você vê que a forma de escrita, a gente comparando a Aileen Seleana, eu vou falar Aileen porque é mais fácil de pronunciar. A Aileen, da protagonista de Nevernight, você vê que tem o toque de uma mulher escrevendo aquela personagem, sabe? Porque tem cenas em Trono de Vidro que se trata da questão da menstruação, porque a Aileen passou muito tempo presa e isso ela ficou, né? Emagreceu muito, então ela não menstruava mais. Aí até certo momento ela volta a menstruar. Então, assim, é um detalhe que quando você vai para a protagonista de Nevernight, o que se fala dela? Que ela é uma adolescente que tá numa escola de assassinos e tem uma aula específica nessa escola de assassinos que é sobre sedução e esse tipo de coisa. Então você vê que é uma forma de tratamento de uma mulher vista pelo ponto de. Então. Não vou entrar nesse âmbito, não vou entrar nesse âmbito. Que é visto do ponto de vista masculino, sabe? Então, assim, todas as mulheres de Nevernight, elas têm um pouco esse tratamento. A professora, ela é uma pessoa que ela é voluptuosa e ela dá essa aula de sedução e é um negócio muito tátil, sabe? Eu tô usando umas palavras que não é... Só pra não ir muito a fundo nisso. Mas você vê um pouco essa diferença de tratamento. Mas aí a gente vai muito pro lado de escrita masculina do que uma padronização de escrita feminina. Porque quando a gente se fala de homens escrevendo mulheres, isso é um assunto muito, muito, muito discutido, que a gente vai pro ou a edge girl sedutora ou a mulher ideal e eu esqueci qual seria a palavra. Você tem uma percepção dela que ela é Sim. inalcançável. E aí a gente vai para as protagonistas femininas do John Green, que são, então, que é aquela personagem que ela parece saída de um filme da Disney. E eu não falo no sentido de tipo personalidade, até porque eu acho que a maioria das protagonistas, das personagens, né, porque não são protagonistas, das personagens do John Green, elas não têm muita personalidade. Mas eu falo no sentido que ela é eu esqueci qual é a palavra, que é É quando um você tem uma. estereótipo, A mulher ideal, a mulher é um idealizada, sabe? estereótipo de Que aí a gente vai feminilidade da menina de inalcançável. Cidade de Papel. E- Oi? Sim, não necessariamente. Porque muitas das personagens do John Green, por exemplo, a menina de Cidade de Papel e aquela do Teorema Catherine, não é que elas têm a feminilidade extrema. É Venerada. que ela é idealizada, não é exatamente isso. Ela não parece real. E aí a gente vem em Cidade de Papel, que a gente tem esse personagem que ele tem uma visão tão incrível dessa personagem feminina. E assim, às vezes que ela aparece, ela não tem muita personalidade, sabe? Então tipo assim, parece um tipo de coisa que tá colocando uma visão diferente do feminino, mas Mas no final a do dia continua sendo a gente. ideal que o cara quer, Vamos sabe? segurar a mão do John É... Green e vamos entrar com força nesse negócio. Para conseguir entender melhor o que a gente está visando aqui. O John Green é um homem. Ele escreve como um homem. Então ele é um escritor idealista que cria romances idealizados, onde ele tem homens obcecados por mulheres que são às vezes inalcançáveis para esses homens, às vezes elas estão ao alcance deles, mas existe um fator a mais impedindo eles. E vocês vão eu vou perder a referência aqui. O John Green escreveu A Culpa das Estrelas, não escreveu? Sim. Mas ele não escreveu As Cinco Passos de Você. Não. Escreveu ou não, né? É outra pessoa. Sim. E se não me engano, é uma mulher. É outra pessoa. E se eu não me... Então, era aí que eu queria chegar. Eu não lembro o nome da pessoa que escreveu As Cinco Passos de Você. Mas são histórias muito parecidas, não são? Esse casal Sim, é. ali, de A premissa, jovens sim. adultos, a premissa é parecida. No caso de As Cinco Sim. Passos de Você são adolescentes, no caso de A Culpa das Estrelas são jovens adultos.
os dois estão. Nos dois casos, existe alguém à beira da morte na situação. E alguém vai terminar sozinho nessa história. Os dois terminam em tragédia. É aquilo que a gente chama mas vamos de concentrar nesses atores fique aqui para romance, comparar alguma as coisa duas parecida com histórias. isso. E eu só assisti os filmes, não li os livros, então eu vou falar muito pelo que os filmes mostram, tá? Na questão da tragédia em A Culpa das Estrelas, a gente tem uma construção de personagens ali feita entre o arco dos dois protagonistas, que ele já te avisa desde o início quem que vai morrer e o porquê. Uhum. Apesar de um personagem parecer mais adoentado do que o outro, você já sabe que é o masculino que vai morrer. Porque é ele que tá metendo louco no filme inteiro. E o personagem que mete um pouco o filme inteiro é que vai morrer. A gente já sabe disso. Sim. Eu não sei se isso acontece no livro, mas no filme acontece e é escancarado que ele que vai morrer desde o início. A 5 passos. A 5 passos de você já te deixa com Eu uma não certa sei porque eu não dúvida. li. Porque são dois adolescentes, então implica-se a história de que os dois são inconsequentes e que os dois podem acabar fazendo uma merda que pode causar a morte de ambos. Dar E a meu gente tem uma pitaco, como disparidade. uma pessoa que lê o livro, no do John Green, que eu li essa bomba, como a gente tem o foco muito mais na protagonista, na Hazel, do que no Gus, tem uma percepção da Hazel pelo Gus que não te faz ter essa percepção igual do filme. Então, assim, quando é a primeira vez que Então você vê o filme, você percebe que tem muito pouco tempo de vida e ela realmente já tá ali. O Gus, ele é uma pessoa altiva, muito mais fisicamente saudável que ela. Ela tem a quase morte dela, que é realmente preocupante no livro, então é por isso que depois ela vai viajar e tudo mais. Então, assim, a gente tem uma percepção de que a Hazel vai embora, porque o livro ele te prepara para isso, porque ela vai e acaba indo antes, entendeu? No livro, eu acho que. É que assim, se eu não me engano, no livro, amiga, eles são mais jovens. Então a gente vê o desabrochar da Hazel, que é uma menina que ficava muito trancada. Então, com o Gus, ela começa a ter uma perspectiva de que, nossa, eu preciso aproveitar esse tempo que eu ainda tenho o restante. Entendeu? Aí acho que dá essa percepção. O filme trata o Guns bem diferente disso. O filme parece ser muito mais reservado a exaltar o Guns do que qualquer outra coisa. Pode ser uma coisa do diretor, do cara que fez o filme, do que a história que o John Green escreveu. Sempre tem essas inconsistências de linguagem entre uma e outra. O que eu tô querendo dizer aqui, comparando essas duas histórias, que são parecidas, mas elas não têm nada a ver, entre aspas, é que são duas histórias parecidas, que caminham de jeitos parecidos para lugares parecidos, escritos por pessoas que são completamente diferentes. Nós temos um homem e uma mulher tratando do mesmo tipo de premissa, com olhares parecidos, para caminhar para fins que são distintos, apesar de se encontrarem de certas formas. Então, essa história de tipo o olhar que um homem constrói sobre uma mulher quando ele escreve uma protagonista feminina, ela nem sempre obedece os padrões que a Yasmin estava citando. Porque a gente tem protagonistas como a própria Cidade de Papel, que eu esqueci o nome Sim. dela, e ela é irrelevante, porque ela é tratada como irrelevante boa parte do livro, e depois ela é tratada como relevante, e depois é uma confusão completa aquele livro. A protagonista dali, ela é vazia de Incrível uma si. porcaria, enfim. Continua. Ela não tem nada. Então, mesmo que ela seja venerada, mesmo que ela seja a obsessão do garoto, que é o cara que narra para parte da história,
ela não tem nada, ela é vazia de si. Ela não tem nada a apresentar. Então, é um olhar vazio, é um olhar de uma pessoa irreal, é um olhar de uma pessoa que não parece carnal, não parece de carne e osso. Tá muito distante do palpável. É aquilo Não que eu é uma falei, é uma versão interpretação de um olhar idealizada sexualizado, de uma. como é em Nevernight. É, Não é uma interpretação de apequenação, como é o caso da Hazel em A Culpa das Estrelas. É indiferente. Eu acho que Ela é isso é vazia de uma si. parte do John Green. Isso me vem à mente, com exceção do caso de lá, porque ali eu acho que eu sinto que é a única personagem feminina dele que tem algum tipo de alma. O resto, elas parecem que elas estão na A história Rachel realmente tem. tipo, elas estão na história, amiga, pra ser a decepção do personagem masculino. Não sei se eu tô comendo bola aqui, mas é essa a percepção que eu tenho das personagens femininas Não, dele. eu não vi o filme de Teorema de Catherine, então eu não posso falar. Catherine é exatamente isso. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente compara Pode falar. gêneros diferentes, biologicamente falando, mulheres e homens, escrevendo uma história com a mesma premissa, a gente chega numa conclusão que nem sempre o olhar é o mesmo, porque é fácil de perceber, talvez não em livros de fantasia, não seja comum isso, mas em livros de romance erótico principalmente, é fácil de você perceber mulheres escrevendo sobre homens do jeito que homens escreveriam sobre mulheres. No sentido de você desumanizar o Sim, com homem como certeza. ser A humano coisa da e idealização criar dos uma personagens. idealização hipersexualizada, A mulher. como se você retirasse a humanidade dele e ele se tornasse apenas um objeto sexual a ser exaltado. Tem mulheres aos montes fazendo isso. E isso faz parte da escrita feminina. Mas a questão que eu quero apresentar é a seguinte: esse olhar hipersexualizado que desumaniza o homem, a figura masculina, e transforma ele nesse ser que é só um objeto sexual, isso aí é reparação histórica? Ou isso daí tem algum problema acontecendo? Reparação histórica. Desculpa, perdão. Eu vou começar falando que. Vamos lá. Não é questão de reparação histórica, não. Vamos lá, vamos separar as coisas. Sim. Essa questão da objetificação masculina, ela é um lance de gênero. Vamos começar por aí. A questão da objetificação feminina é geral, não é só de gênero, tá? Então, assim, por exemplo, não só que, tipo assim, sempre quando a gente fala de objetificação, a gente fala a gente associa logo com sexualização. Mas o que eu tô querendo falar de esse tratamento de personagens femininas irreais, entre aspas, né? De idealizadas, vamos usar idealizadas melhor, porque, né, a gente tá falando de personagem ficcional, obviamente que é irreal. Mas, assim, essa coisa de tratar as personagens femininas como uma idealização e como ela é diferente das outras garotas não é só de gênero tal igual a questão da sexualização masculina, tá? Então, assim, não é equiparável, não é a mesma coisa. Porque, assim, eu vou dar um take muito, muito fora aqui, mas o próprio Rick Riordan, na forma que ele trata a Annabeth, a Hazel e a própria Piper, de como ela é diferente das outras garotas, isso é um livro de fantasia infanto-juvenil, entendeu? Então, assim, não é uma questão só de um gênero específico que faz muito isso. Sabe? Isso aí Mas já que estamos falando de é uma coisa fantasia recorrente. Não vou falar que é infanto-juvenil, todos, mas é a J.K. Rowling recorrente. faz o que com a Hermione? Faz o que? Ela faz o que com a Luna Lovegood? A Luna Lovegood Sim. é um Isso caso a aí ser também estudado pela Sim. NASA. Porque ela é tratada como completamente louca a saga inteira, então, e quando ela vai ter.
a cara dela tem alguma serventia, a suposta loucura, né? Que ela é tratada como louca a saga inteira. E quando a loucura dela tem alguma suposta serventia, é porque ela é parte da família de um homem que importa. Então, se ela não fosse parte da família desse homem que importa, ela continuaria sendo a louca e sem guarida nenhuma. Porque ela não importa, ela só é louca. Ela é só um alívio cômico, ridículo, para estereotizar a visão da mulher louca. Ela faz a mesma coisa com a Sibylla Trelawney, que é a professora de adivinhação, que aparece muito em Prisioneiro de Azkaban e aparece para morrer em A Ordem da Fênix. E assim, trata a personagem como louca o tempo inteiro. Quando a personagem se mostra valiosa, ela é imediatamente humilhada. E quando não é humilhada para um homem, ela é humilhada por outra mulher que possui demonstração de comportamentos rudimentares e associados ao masculino, de certa forma. E a J.K. Rowling repete isso, essa história de tipo, pega uma mulher, transforma ela em louca, faz ela ser humilhada e depois faz ela ser engrandecida. E ela repete esse fenômeno em vários personagens dentro da saga de Harry Potter. Então, se você vai criticar um lado que está tratando uma mulher como uma objetificação escrota, vamos passar a observar com mais... Rayane, eu não acredito que você vai me fazer ser advogada do diabo pra J.K. Rowling, pra essa véia Eu não cacuda. falei isso. Não, cara, eu não quero que ninguém advogue por ela. Não, então, eu não falei isso. O que eu falei é que tem uma repetição de comportamento de tratar, não, tipo, vamos tratar de forma escrota. Eu falei, não necessariamente é de uma forma escrota, mas existe uma questão de você idealizar um personagem feminino, tipo, ela amiga, é muito mas diferente eu das volto. garotas. Foi isso que eu falei. Não foi de tratar de forma escrota. Não, é que é tá? isso. Que é isso que eu tô falando. Termina não é pra uma começar. questão de... Não, o fechamento eu citei a J.K. Rowling porque foi a pessoa que eu lembrei que fazia isso. Eu podia ter citado qualquer outra pessoa, tá? Mas o fato é o seguinte, ela é tão diferente das outras garotas, não acontece só com homens. Sim, não. É só isso que eu tava tentando dizer. Você poderia até ter falado da Kiara Cass. A Kiara Cass também faz muito isso. O que eu tô querendo dizer é... Eu não li Kiara Cass, então eu não posso falar com testemunho. Enfim, os personagens da Kiara Cass são basicamente isso. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que não se compara com o que se trata de, tipo, homens escrevendo mulheres em geral, por causa que não é um negócio que acontece num gênero só, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Porque a questão de idealização acontece em vários gêneros. Pessoalmente. Eu só vou citar, de voltar na sem vergonha da autora de para dar uma finalidade que eu acho que também a gente tem que pensar um pouquinho, que a gente está tratando de uma autora que começou há um tempinho atrás, que a gente pega também um pouco mais sobre a época em si, agora que estava concorrendo ali um espaço que era majoritariamente masculino, certo? Isso pode até se transformar para um gancho para outra parte, porque assim a gente vê um retrato feminino ruim há uns tempos atrás e que ele se transforma a partir da entrada massivamente de mulheres na literatura, em todos os gêneros, tá? Porque, eu concordo mesmo, a gente tem uma visão masculina muito ruim das mulheres, porque é realmente isso, são mulheres sem alma. Se a gente traz para a modernidade, porque as mulheres hoje em dia fazem, mais que a gente brinca, fala, puta, reparação histórica. Só que assim, eu ainda acho que se você compara uma personagem do John Green com um protagonista de romance erótico bem fuleiro mesmo, desses que o personagem
eu ainda assim acho que esse personagem masculino ele vai ter mais alma, ele vai ser mais bem retratado do que a personagem feminina do John Green, tá? Agora, a gente volta também a um momento, tipo assim, se você pega a literatura, o gênero fantasia, momento onde, por exemplo, a literatura que o Riordan faz, Percy Jackson, é considerada sendo IA, né? Um young adult, né? Quando a gente traz isso para as mulheres escrevendo, a gente pegou e meio que criou um novo gênero, que é a romantasia. Vou parar Não sei você, se Anne, cabe a porque eu quero diferença, fazer. sabe? Cabe, eu vou fazer a passagem de bloco agora e depois a gente volta a partir desse ponto, tá? Beleza. Ouvintes que ouviram até aqui, obrigada pela audiência. Se você não apoia a gente através do Apoia-se, através do nosso Clube do Livro, por favor, apoie. Nós temos um plano bem barato, só de R$ 5 por mês, e com esses R$ 5 vocês já ajudam pra caramba a gente a conseguir juntar os recursos necessários para comprar melhores equipamentos, para continuar produzindo esse conteúdo para vocês durante mais alguns anos e a viabilizar os brindes que nós pretendemos fazer para o futuro e a continuar levando esse legado para frente. Mas voltando ao assunto da pauta de hoje, vamos falar sobre romantasia finalmente. Dona Anne está lendo bastante romantasia esse ano, então ela vai ter propriedade para falar sobre o assunto. Obrigada, mas está lendo. Ela tá exausta já, ela tá querendo matar meio mundo já, mas ela já está lendo. O selo Bloomberg, a gente tá falando com vocês, tá? Não, Vocês pois é. estão transformando Tô animada, a Anne no ser humano que a gente não conhece ainda. A gente vai saber quem é a imaginou, Anne hein? depois. Sabe? Pois é. Porque ela tá em processo de transformação ainda. Então, é basicamente isso que tá acontecendo com esse povo nesse podcast. É a Anne lendo romantasia, sou eu lendo romance contemporâneo, é Yasmin, que daqui a pouco ela vai aparecer com outro romance de moço mais bizarro ainda, e a gente vai Oi? Tá vendo? Mas é isso. Mulher, se você me aparecer com a centopeia, eu vou te bloquear. Vive. Deixa eu voltar aqui. Tô falando sério. Melhorou? Ok, tá. O microfone tá fora do lugar. A romantasia foi um gênero feito por mulheres, para outras mulheres, e por mais que a gente visualize hoje em dia pessoas da comunidade LGBTQIA+, criando fantasias e criando romantasias, eu ainda não consigo ver, tipo, homens gays escrevendo romantasia para outros homens gays. Ainda não visualizo esse tipo de mudança dentro do mercado. É bom que a gente tenha para o futuro. Eu espero que já tenhamos homens gays escrevendo para romantasia com mais frequência no futuro próximo, mas até o presente momento eu não tenho visto. Agora, voltando a falar da questão feminina nesse gênero, muita fantasia estrito sensu, escrita por mulher que possui 1 ou 2 dedos de romance no meio, muitas vezes, pelo mercado editorial, vai ser vendida como romantasia por conta do hype que existe sobre esse gênero no momento. Então, por ser escrito por mulher e ter inserido um romance na história, ainda que o romance não seja o foco principal da trama, pode acabar sendo vendida como romantasia para conseguir ganhar holofote. E isso é decisão do marketing da editora. Nem importa como o livro foi traduzido, é a decisão do marketing. Para demonstrar isso acontecendo em um outro gênero, para vocês verem que não estou maluca, o subgênero do Enemies to Lovers foi usado para vender
Está Tudo Bem, da Cecília Habes, quando, na verdade, esse livro não se trata de só um Enemies to Lovers. Ele é um drama de um relacionamento abusivo que fala sobre política, que fala sobre a sociedade dos Estados Unidos e fala sobre colorismo. São temas muito mais presentes e muito mais a serem discutidos dentro do livro do que o próprio romance tóxico existente ali em si. E essa denotação, me corrija se eu estiver errada mais uma vez, meninas, de enemies to lovers, te dá essa sensação de que, tipo, eles são inimigos à primeira parte, eles vão se apaixonar e vão viver felizes para sempre. E Está Tudo Bem não termina com esses felizes para sempre. Ela não termina com esse tom de dois inimigos que se entenderam, se apaixonaram e estão felizes enquanto casal saudável. Ela termina com um casal que ainda não é saudável. Ela termina com uma protagonista extremamente apavorada de que o mundo que ela conhece está prestes a mudar e ela não consegue saber o que ela vai fazer com isso. Enquanto nós temos o protagonista masculino, o Josh, que está feliz da vida, achando que ela tá louca sozinha. É isso que a gente tem no final do livro. Isso é um Enemies to Lovers? Porque se é, eu quero que alguém me explique. Mas é isso que eu estava tentando falar. A editora vendeu de um jeito e o livro é de outro. E isso não acontece com homem. Isso só acontece com mulher. Por quê? Se eu posso também citar uma coisa, antes de a gente começar nisso, vou eu completar aqui, galera, que essa história de eu estar lendo romantasia também pode estar numa conotação um pouco errada. Eu estou lendo a saga de Hades e a Perséfone, da Scarlett Santa Claire, pela editora Boom e tudo mais, novo selo da Companhia das Letras maravilhosa. E aí, só que o que acontece? Deram os livros pra gente poder ler e ver como que tá e tal, não sei o que. Os livros são muito bons, tá? Muito bom livro, tá? Pra vocês verem. Só que assim, eu, pessoalmente, Ana Paula, nem estou usando Ana, estou usando Ana Paula pra vocês verem. Que não leio fantasia e muito lá romantasia, não. Eu acho que quando a gente trata muito nessa história meio mitologia e tudo mais, a gente vai mais para um realismo mágico e tal, do que romantasia. E assim, tudo bem. O segundo livro tem mapa, mas é só para você situar de como é o submundo, de como é o reino de Hades. Mas até então o fã-se. Então eu sinto que assim, é uma romantasia, só que é uma romantasia, sabe? Só isso é a minha crítica. Mas é verdade, realmente. Você nunca vai ver uma pessoa confundir um livro masculino. Nunca. Você nunca vai ver essa diferença que a gente sente hoje com as mulheres ou com uma escrita feminina. Porque, assim, é uma questão de marketing. Aí você vê, por exemplo, no caso do livro que a Rayane citou, teoricamente, esses rivais, sendo que não é rivais em si, mas para que venda, a gente coloca na caixinha dos tropes, né? Que é particularmente também um estilo de marketing. Não sei se vocês concordam comigo. Não sei se deixa aberto. Entendeu? Então a gente volta para isso. Então, para a gente entrar nessa caixinha daquilo que vende, a gente tem que focar muito nas tudo mais, que um homem não vai precisar passar nunca. Nenhum autor masculino vai ter que pegar um livro claramente dramático, claramente ali falando sobre racismo, né? De uma forma incisiva, mas tendo que apelar para a parte do romance para poder ser vendido. Você nunca vai ver um homem nessa dificuldade, né? Bem assim, Pois é, eu me confundo até quando eu vejo
certas coisas acontecendo, porque a propaganda que o selo Paralela, que é responsável pela Cecília Habes, Não Está Tudo Bem, e outros livros dela, fez isso no TikTok, no Instagram e no blog deles. Não teve um amigo para avisar que não era sobre isso o livro. Não teve um curador para chegar e falar: oi, gente. Então, não é esse o objetivo. Não, ou não teve, ou foi intencional, de que eles pensaram: porra, esse livro não vende no Brasil com facilidade que ele vendeu nos Estados Unidos. Porque na época que ele foi escrito e lançado lá fora, tava numa euforia danada, porque era o primeiro mandato do Trump, então tudo quanto é livro que citasse esse chamariz político tá vendendo que nem água no sol quente do Rio de Janeiro. Só que aqui no Brasil a gente não tem esse fenômeno. A gente não tem esse impulsionamento. Então, quando ele foi traduzido muito mais tarde aqui no Brasil, depois que o governo Trump já tinha acabado nos Estados Unidos, inclusive, eles tiveram que arranjar um jeito de vender esse livro para brasileiros. E o jeito que eles arranjaram foi Pessoalmente, eu acho que nem se fosse mesmo muito na época o lançamento meio simultâneo, daria tanto impulso, assim, realmente pela parte política, amigo. Eu acho que isso é uma entendeu? porque mulher, se vai Mas, falar de política, vira um vermelho, branco, sim, sangue azul. pô, então, aí eu não posso falar porque eu só vi o filme. Mas a questão é a seguinte: o filme que a Amazon apresenta para mim é uma Hong Kong. Não tem nada ali além de comédia romântica para mim. Eu acho que a política nem existe naquele livro como fato importante que realmente vai mudar alguma coisa. Então, assim, é muito distinto da trama de Está Tudo Bem. Na minha visão, a partir do filme Sim, que me é foi isso apresentado pela mim vídeo. e é o meu, entendeu? A gente já. Porque o esperado é esse tipo de literatura feminina sendo escrita como política, sabe? A gente entrar de novo naqueles livros de governador. Não é uma crítica, a gente só tá tratando aqui do que é pelo mercado, uma visão do que é literatura feminina. Particularmente, minha opinião, sim, é tudo, gente, tudo. E tem muita mulher escrevendo sobre política, tá? Só que assim, a gente entra de novo Sim. num caracol de que parece que quando a mulher vai escrever sobre política, na trama dela, tem que e com essa parte mais romântica, né, ou criar um fator da história, entra nesse tópico de ser algo vazio, deixado de lado, entendeu? E aí entra exatamente por que o Mario com o Está Tudo Bem, entendeu? Pelo menos na minha visão. Mas eu vou direcionar para Yasmin agora, porque existe um problema muito forte acontecendo no gênero da ficção especulativa, que é esse gênero gigante que abraça fantasia, que abraça terror, abraça horror, abraça todos os outros gêneros que especulam sobre esse limiar entre o mundo real e o outro mundo, seja ele qual for. De um fenômeno de que mulheres que escrevem alta fantasia, mulheres que escrevem fantasia medieval, fantasia sombria, elas estão recebendo a atenção do mercado editorial, mas só se elas tiverem um desses plots, que é como são chamados popularmente hoje em dia, que conseguem vender bem no mercado. Tem uma população bem grande de mulheres escrevendo alta fantasia, escrevendo horror, escrevendo gêneros da ficção especulativa, que as editoras concluem que é homem que vende fazendo isso, não mulher, então eu vou vender o homem. Eu vou traduzir o livro do homem. Eu vou exportar o livro do homem para outros países.
E as mulheres que estão há anos escrevendo sobre o mesmíssimo gênero vão chegar a ser ouvidas quando elas conseguirem explodir por outros meios. E é aí que esse negócio me deixa maluca. Só fazer uma pergunta aqui. Vocês não acham que isso tem um pouco de ligação com o tema do episódio passado? Da questão de estar se procurando muito, procurando e propagando muito a questão de livros com uma leitura fácil, uma leitura tranquila? Talvez. E aí vem. Então, e aí vem que esse incentivo não é só pros. Não se vai só pros leitores, né? A pessoa que está escrevendo, se ela está querendo, né, ganhar a vida com isso, ela vai procurar tentar se encaixar mais ou menos com o que está sendo procurado no mercado. E aí a gente vai na questão de que quem geralmente consome esse tipo de conteúdo, a maior parte, não estou falando que só é mulher que consome, mas geralmente o público desse tipo de conteúdo é um público feminino, sabe? Então, o público que está muito online nas redes sociais, por exemplo, é o quê? É um público mais feminino. A gente tem essa parcela masculina também, mas a maioria das vezes é um público feminino. Então, se tem esse incentivo de se procurar narrativas simples, e aí isso vai para os autores também, que vão atrás de público escrevendo coisas mais simples. E o que bomba é sempre um negócio mais simples, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que isso também vem muito dessa cultura que está se criando nas book redes de querer simplificar ao máximo os tipos de narrativa e as coisas que irrita, né? Que sai da bolha e ganha um público maior, é sempre esse tipo de conteúdo. Mas a gente vai perder livros ótimos como Pachinko por causa disso. Não, mas essa é a questão. Essa é a questão, sabe? É que, assim, quantos pachincos a gente tem com a mesma fama que tá tendo pachinko? Comparado com o tanto de, sei lá, que irritou esses dias. Comparado com a quantidade de rodas. Basicamente. É roda alguma coisa que irritou pra caraca no Book Cara, Twitter? Eu esqueci mas o nome. assim, a O que questão eu é tô a seguinte: a falando? gente pode comparar com outro livro que a gente conhece mais ou menos bem a trama. Quarta Asa, por exemplo. Quarta Asa não é uma narrativa complexa, até onde eu sei. E a gente tem livros como, sei lá, não vou comparar outra fantasia, porque eu não lembro de outra fantasia que se encaixe nesse mesmo real. Nesse molde, eu vou ter que comparar com horror, gente, desculpa. Saboroso Cadáver, da Agostina Batserica, já é um negócio muito mais complexo, muito mais nojento, muito mais pueril, muito mais cruel, que se você não que se você não tiver bagagem histórica, literária, Mas a própria vivência narrativa dela anterior, você não também. consegue entrar. Se você não tem Você não costume, se consegue você não viver tem a nenhum tipo de narrativa, você repertório, não a consegue narrativa dela não vai te aspirar aquele prender. tema. Você não vai conseguir Porque tá acompanhar. falando de canibalismo, tá falando de supremacista branco, tá falando de ficção científica Sim, e horror ao a mesmo narrativa tempo. dela é muito forte. E é o tipo de narrativa que a pessoa. Sim, sim, a Agostina Batserica é uma escritora do caralho. Eu amo essa mulher, quero muito ter dinheiro para continuar comprando tudo quanto é livro que ela lançar. Só que acontece o seguinte, ela não é simples, ela não é fácil, ela não é digerível. É muito do gênero que ela faz também, do horror, do suspense, do drama que ela trata, desses três gêneros que ela foca, mas isso é muito também de que ela não deixa de ser mulher por isso. Ela não deixa de entregar um negócio extremamente sensível e muitas vezes extremamente perceptível, feminino por isso. Você vê pela forma como ela trata as mulheres dentro da história dela, ainda que não sejam as principais.
Então, eu dou Dona Agostina aqui como exemplo, que é uma escritora latino-americana, mas a gente pode observar que existem homens no horror que não estão preocupados com isso. E infelizmente ainda é a grande maioria. Eles não estão preocupados nem um pouco em serem sensíveis com as mulheres dentro dos seus livros. Eles não estão preocupados nem um pouco em serem assertivos enquanto eles tratam o corpo feminino dentro dos seus livros. E eu não estou dizendo de, tipo, isentar a mulher de ser vítima do assassino principal ou do monstro principal para que ela seja respeitada e para que ela seja a heroína da trama. Não estou falando disso. Eu estou falando de a forma como o monstro visualiza a mulher, o quanto que isso diz sobre o escritor que está moldando o monstro. Nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade absoluta, mas às vezes é, e a gente precisa tentar conseguir perceber e distinguir uma coisa da outra. Porque nós tivemos mulheres no passado bem distante, mas vocês podem até tentar me lembrar de outras mulheres que fizeram isso como ela. A Mary Shelley escreveu Frankenstein numa época que só tinham homens escrevendo sobre monstros, sobre ficção científica, sobre praticamente qualquer coisa. E ela explodiu, ela é um sucesso até o fim dos tempos. Só que Mary Shelley, para ser dita como mulher, ela teve que se autoafirmar e se reafirmar por diversas vezes em vida e na pós-vida. Para a gente emancipar mulheres como Mary Shelley e Octavia Butler como mães do que a gente conhece hoje como ficção científica como contemporânea, muitas pessoas tiveram que trabalhar pra caraca para conseguir fazer com que essas mulheres continuassem presentes, sendo vendidas e revendidas dentro do mercado. Para que nada delas fosse perdido. Porque homens ocupavam esse espaço e continuam ocupando. E ocupando com muito mais frequência, muito mais presença e com muito mais apoio do que mulheres. Mulheres, quando escrevem ficção científica, não são apoiadas por seus agentes, por seus editores, nem mesmo por seus públicos. Muito difícil disso acontecer. É muito necessário que uma mulher estoure às vezes, com um livro de romance, para depois ela ter liberdade de escrever ficção científica. Eu vejo esse movimento de escritoras brasileiras. Pois é, deixa eu só pra Não é gente possível finalizar. que seja no Gente, Brasil que isso queria fazer uma aconteça, pergunta que. E o gênero de thriller sabe? suspense? Então, Porque assim, eu tô foi por isso questionando que eu isso, resolvi porque eu falar desse sinto que é um episódio hoje. gênero Estamos que em a quase gente uma tem hora uma e você disseram que presença não tinha nada para de, falar. de nomes femininos muito maior do que nos outros gêneros, tipo, de pessoas que vendem mais e tudo mais. E assim, como eu não tô no meio, eu não sei dizer porquê, mas será que não é por uma influência, por exemplo, da Agatha Christie? Ou de tipo assim, de não ter um padrão tão grande. Eu sei que ainda tem muito mais homem do que mulher, mas eu sinto que tem uma boa parte de mulheres escrevendo e sendo vendida. Eu acho que é o único gênero que você não. Uhum. Não, eu citei realmente porque acho que é um dos poucos que eu vejo realmente que tem uma frequência assim, né? Que normalmente não é dos outros que a gente tem esse problema de ser divulgado, né? Porque parece que só se você falar, isso aqui é um suspense, é um thriller, ele já se vende por si só, ele não precisa de outros artefatos pra isso, né? Sim, sim. Dentro da ficção especulativa como um todo, o thriller se consagra como um gênero muito escrito por mulher e vendido por mulher. Sem sombras de dúvida isso. A Agatha Christie tem uma grande importância nessa movimentação? Tem uma grande importância nessa movimentação, sim, porque ela foi uma das primeiras a puxar esse bonde, vamos dizer assim. E por mais que eu não goste de muitas das tramas da Agatha, porque eu tenho várias ressalvas com a forma como ela trata a personagem de cor, por exemplo, eu consigo ver que a revolução, vamos dizer assim, que a Agatha fez com os livros dela de suspense acompanhou quase na mesma medida de sucesso de Sherlock Holmes, por exemplo, e criou um local seguro para que mulheres pudessem explorar tramas sobre o mistério,
de uma forma muito mais singular e mais profunda, criando autoras do contemporâneo com muito mais coragem, com muito mais ímpeto para esses gêneros. Isso é verdade, isso é uma verdade praticamente incontestável. Eu não posso apagar o local da Agatha Christie, por mais que eu tenha ressalvas contra ela. Existem essas exceções, existem esses gêneros que são exceções, que conseguem se vender por si só, que conseguem ser explorados por mulheres à vontade, mas a gente ainda vê uma existência da presença e do crédito sendo levado em imensidão pelos homens, para só depois, muito depois, chegar às mulheres. Ok. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos vocês pelas audiências, de todo mundo, tá? Lembre-se de acompanhar o desenvolvimento da nossa jornada do nosso Clube do Livro através do nosso Instagram e das suas redes sociais. Lembrando que qualquer ajuda é bem-vinda, não importa o quanto você apoia, e sim que você apoia o nosso trabalho. E nós nos vemos na próxima. Até lá e tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.